Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Como estão? Como estão todos? Bom, hoje eu quero trazer aqui um assunto muito recorrente aqui na loja, nos atendimentos. E olha, eu recebi até ontem, acho que foi ontem mesmo, esse áudio que eu quero já começar trazendo aqui para vocês, para ver quem mais aí também se identifica, né, com essa questão que ela trouxe, que já vem buscando aí por muito tempo solucionar, né, que é algo ligado à má digestão, dificuldade de perder peso. Olha, aquela sensação de empachamento, como que é para você? Ela comenta aqui no áudio, eu vou até colocar para vocês, que para ela é muito fácil fazer jejum intermitente. Por quê? Porque ela se sente tão mal quando ela come, tem aquela sensação de empachamento, que para ela ficar longos períodos sem comer é até um alívio. Quem mais tem essa sensação aí? Gente, muitas vezes as pessoas confundem, acham que tem excesso de ácido clorídrico. Eu produzo muito ácido clorídrico. Será mesmo? Será que o antiácido é uma boa estratégia? O que nós poderíamos fazer de fato para tratar a verdadeira causa? Doença do refluxo gastroesofágico. Você já ouviu esse termo? Gastrite não ácida. Será que tem mais do que um tipo de gastrite? Será que eu posso não ter o diagnóstico de gastrite e ainda assim ter dificuldade na produção de ácido clorídrico? Olha, gente, essa é uma questão assim que envolve não somente adultos, mas também um número cada vez maior de crianças e bebês. Olha, bebês nascendo já com deficiência de ácido clorídrico. Então, gente, é algo que a gente tem que começar a tratar da base. Por quê? Muitas vezes você está tratando, por exemplo, uma enxaqueca que você não tem o diagnóstico da causa, ainda não conseguiu tratar a verdadeira causa. Você sabia que a hipocloridria é uma das principais causas da enxaqueca? Olha só, então já coloca aí para mim quem já se identifica aí com alguns desses sintomas, né? Má digestão, dor. A dor que você sente, ela passa quando você se alimenta ou é uma dor que aumenta quando você se alimenta? Tem diferença, tá? Gases fétidos, será que é normal ter produção de gases? Sim, mas gases com cheiro? Vocês vão ver que não. Então, tudo isso já são sinais e sintomas e que a gente tem aí uma questão digestiva, gastrointestinal, na produção de ácido clorídrico. Então, gente, olha, enquanto vocês vão chegando, vão enviando aí, já envia o aviãozinho, já convida alguém que você sabe que também tem essa dificuldade, porque a gente vai trazer aqui dicas, estratégias naturais, até porque não tem outra forma de nós tratarmos se não for de forma natural, não é mesmo? Então, gente, olha só esse áudio que eu recebi. Ó, primeiro, deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo? Só coloquem aí, gente, vocês estão me ouvindo? Todo mundo? O som tá bom? Coloca aí pra mim se o som está bem, se vocês estão me ouvindo bem. E coloca aí, que aí eu já quero colocar esse áudio para vocês também, de repente, já se identificam com esse mesmo relato aqui dela. O som tá bom, gente? Tá ótimo? Vamos lá. Estômago cheio o dia todo, sabe? Eu como, por exemplo, 10h30 da manhã, é muito fácil pra mim fazer jejum intermitente, porque eu fico o dia todo sem comer. E eu não emagreço. É muito difícil emagrecer. É muito difícil. Eu passo o dia todo e não emagreço. Eu não sinto fome. É muito difícil, de manhã, no outro dia eu começo a sentir fraqueza, daí dá fome. Depois de umas 16 horas, 18 horas de jejum, mas assim, pra mim o jejum não é problema. Eu sinto essa sensação de estômago cheio, eu não tenho gastrite, eu já fiz exame. Olha, gente, quem mais aí se identifica com este relato? Olha, bom dia, eu tenho de vez em quando azia, o que é bom para isso? Olha lá. Nós vamos falar, viu?
sobre azia, queimação, dor ao se alimentar, dor quando passa, quando se alimenta. O que nós podemos fazer? Gases fétidos, dificuldade. Olha, ela é uma atleta, ela treina todos os dias, ela fazia também inclusive competição e ela não come glúten, leite derivados já há algum tempo, açúcar, né? E ainda assim, olha, ela fala que tem sempre esse abdômen distendido, não consegue emagrecer, perder esse abdômen distendido, consegue fazer jejum intermitente, por quê? Porque ela tá sempre com essa sensação de empachamento, de estômago cheio, né? E agora ela teve o diagnóstico de esteatose hepática não alcoólica, ou seja, porque ela mesma falou, eu nunca bebi, ela não ingere nenhum tipo de bebida alcoólica, enfim, ela veio agora em busca de trazer assim a possibilidade de fazer a limpeza hepática para que ela de fato consiga resolver essa questão. Só que aí eu estava até explicando para ela, a limpeza hepática maravilhosa, vai ajudá-la e muito nessa questão, como já tem ajudado aí milhares de pessoas que praticam a limpeza hepática. Se você quiser saber mais também, entra aí no link que está aí na bio, que tem aí, você vai ser direcionada para o grupo da limpeza hepática, que ela acontece mensalmente. Porém, se ela tiver também, somada a essa questão que ela já identificou aí no fígado, uma deficiência de ácido clorídrico, ela tem que resolver esta questão. Ela mesma já também trouxe em outro áudio que ela já tem uma noção dessa questão da deficiência de ácido clorídrico. E paralelo a isso, gente, ela faz enema de café. Olha, o enema de café também tem vídeos aí no meu canal falando, no Instagram tem, no YouTube, no Nutrir com Gratidão, eu explico, falo sobre o enema de café. Ela pratica também o enema de café e tem colocado muitos parasitas, muitos, gente, não é pouco não. E de onde vem, gente? De onde vêm os parasitas? Se nós não tratarmos a base, que é o sistema ali digestivo, ter a produção de ácido clorídrico ideal, os parasitas eles vão proliferar. Por quê? Porque o ambiente está propício para a proliferação dos parasitas. Então ela mesma ainda não entende da onde vem todos esses tantos parasitas que ela tem eliminado com o enema de café. Possivelmente uma das causas, tá? Pode ter outras, mas uma das causas é a baixa produção de ácido clorídrico. Então, olha como é séria essa questão, né? E é algo que às vezes a pessoa acha, eu tenho excesso de ácido clorídrico, eu produzo muito ácido clorídrico porque eu tenho azia. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter azia por produzir baixa concentração de ácido clorídrico, você pode ter azia. Hérnia de hiato, às vezes a pessoa acha, não, eu tenho excesso de ácido clorídrico, por isso que eu estou com hérnia de hiato. Não, na maioria das vezes é a falta do ácido clorídrico, tá? E às vezes isso faz com que o conteúdo volte para o esôfago, porque a musculatura ali às vezes é flácida, volte para o esôfago não pode ter um pH ácido, e aí é onde você às vezes vai ter o diagnóstico de hérnia de hiato. Então a gastrite, olha, vamos começar diferenciando aqui. Existe mais do que um tipo de gastrite, então não necessariamente, você vê no caso dela, ela não tem diagnóstico de gastrite, porque a gastrite é uma inflamação, né? Uma inflamação que acontece ali no revestimento do estômago, né? A mucosa do estômago, ela produz enzimas além dos ácidos para a digestão, né, dos alimentos. E quando esse revestimento está inflamado, aí acontece, né, você vai ter o diagnóstico, por exemplo, de gastrite. Tudo que termina em ite é inflamação, né? E quando esse estômago está inflamado, ele não vai digerir direito os alimentos, né? Não vai digerir especialmente as proteínas. Por isso que as pessoas sentem mais dificuldade na digestão das proteínas, porque é onde nós dependemos ali do ácido clorídrico. A digestão dos carboidratos,
pães, massa, macarrão, ela acontece mais lá no intestino delgado, né? Então não depende necessariamente do estômago, né? A gordura também, da mesma forma. Já a proteína, então quando a gente come ovo, carnes, queijos, feijões, leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso já tem que ser, a digestão tem que começar, bom, primeiro na boca, né, com a mastigação, mas a gente depende de uma boa produção de ácido clorídrico e eu vou passar aqui para vocês, tem um teste que você pode fazer para verificar como está a produção de ácido clorídrico. E um dado importante, olha, se você não produz ácido clorídrico adequadamente, você não está absorvendo ferro, não está absorvendo cálcio. E para a gente produzir ácido clorídrico, a gente precisa das vitaminas do complexo B, né? Então, uma coisa depende da outra, né? E tem mais do que um tipo de gastrite, tá? Então tem a gastrite aguda, ácida, né? Que vai provocar ali a queimação, pode até evoluir para uma úlcera, mas também tem um tipo de gastrite crônica não ácida, né? Então é uma gastrite por deficiência de ácido clorídrico e muitas vezes a pessoa às vezes não tem esse diagnóstico de gastrite, né? Então você pode ter uma gastrite por excesso de acidez e também por falta de acidez. E o tratamento não é o mesmo. Por isso que não adianta tomar os prazóis, omeprazol, pantoprazol, essa classe de medicamentos, ela deveria ser prescrita por um tempo mínimo, né, no máximo 28 dias, não mais que isso, para dar tempo de tratar a causa, de encontrar a causa, porque pode ser tanto desencadear ali uma osteoporose, por exemplo, pelo consumo ali, pelo excesso desses prazóis, mas também pode evoluir para um câncer, né? Então, fazer uso dos prazóis deveria ser algo assim muito pontual numa emergência e ele só deveria ser prescrito para aquelas pessoas que têm excesso na produção de ácido clorídrico, que é uma parcela mínima da população. A grande maioria tem falta de ácido clorídrico e aí se você já tem falta, você usa um antiácido, aí que a sua digestão vai ficar ainda mais comprometida. Porque o que faz esses prazóis? Eles bloqueiam a produção de ácido clorídrico, bloqueia. Você não vai ter a sensação, o desconforto, mas também não vai ter a digestão. A digestão também vai ficar comprometida, né? Então a gente tem observado cada vez mais crianças, bebês com deficiência de ácido clorídrico, seja por uma dieta deficiente da mãe, já a mãe quando está gestando seu bebê, ela tem uma deficiência, uma alimentação pobre, então, e somado às questões emocionais, esse bebê já nasce com essa deficiência de ácido clorídrico, já não consegue digerir, muitas vezes essa mãe já não consegue amamentar, fazer amamentação exclusiva, então já entra com fórmulas, aí o bebê não tem ácido clorídrico suficiente, a digestão já fica comprometida, já fica aquele bebezinho com cólica, com gases, né? O normal não é o bebê já nascer tendo gases, cólica, até mesmo cólica a gente fala, é porque o aparelho digestivo ainda não está totalmente maduro, mas é muito mais por uma deficiência nutricional do que o aparelho digestivo maduro. O meu bebê, o meu filho nasceu prematuro, com 1,4 kg, que tinha tudo para ter um aparelho digestivo imaturo e não teve. Ele não teve gases, ele não teve cólica. Se fosse isso, 100% dos bebês nasceriam com essa questão, né? E não é o que a gente vê, que a gente observa na prática, né? Então, quais são as causas da deficiência de ácido clorídrico? Olha, falta de vitaminas do complexo B. Hoje a gente vive praticamente uma pandemia de pessoas com deficiência de vitaminas do complexo B, seja porque falta a ingestão dos alimentos ou porque estão ingerindo alimentos pobres, né? Hoje os alimentos, se eles não são
de uma cultura biológica, orgânica, ele está pobre. Então já não tem mais a cenoura, não tem o que deveria ter, né? A fruta já não tem as vitaminas, os minerais que deveria ter. Então ou a pessoa vai ter que passar a vida fazendo suplementação ou adotar um estilo de vida mais natural, procurar fontes mais biológicas, orgânicas, para você realmente ingerir ali o que você precisa no seu dia a dia. Então, ou você vai ter que investir em suplementos ou em comida de verdade, não vai ter outra saída daqui para frente, né? Então, como que a gente vai saber se você tem baixa produção de ácido clorídrico ou excesso? Ó, se você sente dor, essa sensação de empachamento, né? E a dor, ela passa quando você se alimenta, tá? Muito provavelmente você sofre de hipocloridria, tá? Baixa produção. Então tem a digestão lenta e dor, você tem aquela sensação, mas quando você come passa, né? Então você tem ali uma gastrite hipoácida, pode ter ou não diagnóstico de gastrite, tá? Agora, se você sente esse desconforto, né? A queimação, come, e aí aquela dor passa, aí sim você tem uma gastrite hiperácida, tá? Então, como que você vai ter essa certeza, tá? Como que você vai ter a certeza? Você pode fazer o teste do ácido clorídrico na sua casa mesmo. Você vai pegar ali o bicarbonato, tá? Bem simples. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Com o bicarbonato, você vai fazer na sua casa esse teste, tá? Eu vou deixar aí depois descrito como que você vai fazer o teste do ácido clorídrico, porque aí você vai contar 5 minutos, cronometrar, e aí você vai poder avaliar se você tem baixa produção de ácido clorídrico, se é normal ou se você produz excesso de ácido clorídrico, tá? E tem também, gente, a doença do refluxo gastroesofágico. Vocês já ouviram esse termo? Alguém já teve esse diagnóstico, né? É quando o conteúdo estomacal ele volta, né? Volta para o esôfago, né? Olha, é uma das manifestações mais comuns, né? Dentre todas as doenças que afetam todo o aparelho digestório. Então, olha só as estatísticas, né? Aponta que 45 a 50% da população ocidental apresenta sintomas que podem estar relacionados com essa disfunção. E esse refluxo ele pode ser também silencioso, ele pode ser um refluxo ácido, né, com queimação ou sem a queimação. Então a pessoa pode ter esse refluxo e ela não ter a sensação de queimação, né? E aí ela vai ter outros sintomas. Então, por exemplo, eu não tenho essa sensação de queimação, né? Então ela pode ou não ter, mas ela pode apresentar uma dor retroesternal, né? Que irradia às vezes para o pescoço, para o lado esquerdo, e às vezes ela pensa que é até algo mais grave, mais sério. Uma tosse irritante, uma tosse frequente, né? Apresentar náuseas ou vômito. Afecções respiratórias de repetição, então aquela pessoa que está tendo sempre uma questão ali respiratória. Mau hálito, aquele mau hálito que vem lá do estômago, né? E pode ou não estar associada com a hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato, como eu falei, ela pode acontecer mesmo sem o sintoma. Então, às vezes a pessoa não tem sintoma algum de azia, de refluxo, né? Mas ela desenvolve ali, ela faz o exame, pH-metria e descobre que tem uma hérnia de hiato. Por quê? Porque o conteúdo ácido está voltando para o esôfago e o esôfago não pode receber conteúdo ácido. Então, aí ela vai ter o diagnóstico mesmo sem ter os sintomas, né? E qual que seria, então, olha, as causas da doença do refluxo gastroesofágico? Olha, então aquelas pessoas que são tabagistas, são mais propensas, que fazem uso de álcool, pessoas que já estão acima do peso, que estão vivendo um ambiente, um estresse emocional muito intenso, né? Tudo isso vai aumentar essa pressão, né, do abdômen,
por gases, às vezes a pessoa ali está produzindo também excesso de gases, né? O uso de alguns medicamentos também contribui para piorar ainda mais o quadro. Quem faz uso de antiácido tende a piorar, agravar ainda mais esse quadro, né? Durante a gravidez, a gestação, é muito comum também a mulher ter esse tipo de questão. Por quê? Porque ali o esfíncter relaxa por uma questão hormonal, né? E ela pode ali ter a sensação de azia, queimação, especialmente naquelas mulheres que já têm uma musculatura mais flácida, né? Então isso é algo que pode ser investigado melhor para saber, tem exames que a gente pode fazer para identificar se você tem ou não essa musculatura mais flácida, né? E aí, gente, o que vai acontecer? Como eu falei, os prazóis pode evoluir até mesmo para um câncer, osteoporose, depressão, gente. Tem muitos estudos mostrando, né, a relação da depressão com o uso de antiácidos, né? E quais as consequências, né? Então, olha, se você teve esse diagnóstico, olha, pode evoluir para um diagnóstico de esôfago de Barré, não sei se alguém aí já teve esse diagnóstico, esofagite, que é a inflamação, né? O mau hálito vai estar presente, é aquela pessoa que às vezes apresenta faringite, laringite, essa tosse crônica com ronquidão, otite, sinusite, tudo isso pode, olha, evoluir até para uma fibrose pulmonar, dor torácica, como eu falei, que às vezes se confunde até com algo mais sério, né? E evoluindo às vezes até para um câncer de esôfago. Então é algo que a gente tem como resolver, tratar a causa que está lá na produção de ácido clorídrico. Então algumas medidas que a gente pode adotar simples primeiro, tomar consciência da importância da mastigação. Então, mastigar, né? Até tem um ditado que fala assim, mastigar, aprender a beber os alimentos sólidos e mastigar os alimentos líquidos, né? É isso mesmo, parece que tá falando ao contrário, né? Mas não, é para você realmente se conscientizar da importância da mastigação. Quem aí será que mastiga todo o tempo que a gente fala? Quantas vezes você mastiga? Muitas vezes come ali já ansioso, ansiosa e nem presta atenção muito bem na mastigação, aquele alimento já chega ali no estômago, já tem a falta do ácido clorídrico, não começou o processo de digestão que começa na boca, tudo isso vai contribuir para aumentar ainda mais a deficiência do ácido, né? Não tomar líquido com as refeições, isso é algo que assim é muito importante mesmo, né? Até meia hora antes e 2 horas após as refeições. Isso é algo que é muito falado, especialmente no protocolo de limpeza hepática, é muito reforçado essa questão da importância de não ingerir líquidos meia hora antes e 2 horas após, né? Não misturar muitos alimentos. Se você já tem essa questão, você deve evitar assim a mistura de muitos alimentos que não são compatíveis, né? Por exemplo, doce com salgado, as frutas que são mais compatíveis para a gente ingerir junto com a alimentação seriam as frutas oleaginosas, então abacate, as amêndoas, castanhas, especialmente se você deixar elas demolhadas, né? Aquele processo que eu ensino aqui, já tem vídeos aqui também aqui no Insta, que eu ensino deixar de molho para que a semente acorde, para que ela desperte todo o seu potencial, né, nutricional de vitaminas e minerais, que quadriplica, quintuplica quando você deixa de molho, e também já facilita a digestão. Olha que maravilha, né? Tem algumas frutas que a gente deve ingerir somente elas isoladas, que são melancia, melão e uva. São frutas que a gente não deve misturar, tá? Então comer sempre com o estômago ali vazio e não misturar elas com outras frutas, tá? Nesse caso, quando tem esse diagnóstico, tem que evitar o café, eliminar o café. Pessoas que têm o hábito do chimarrão também evitar, né?
Não deitar logo após a refeição, isso parece simples, mas é algo que realmente faz a diferença, né? Essa pessoa mesma, ela fala, olha, eu nem janto, e quando eu janto é tantas horas antes de eu deitar, né? 4 ou 5 horas, porque isso ela já percebeu que agrava ainda mais, né? Então, o que nós podemos fazer para resolver essa questão, né? Então, olha, você pode mandar manipular o ácido clorídrico, tá? Se você, ao fazer o teste, eu vou deixar aqui depois como você vai fazer o teste. Você vai identificar se você está produzindo pouco ácido ou muito ácido. Se você identificou que você tem baixa produção de ácido clorídrico, você pode mandar manipular ou já encontra pronto, tá? O cloridrato de betaína. Então você vai precisar, olha, 500 miligramas de betaína HCl, tá? 120 miligramas de pepsina e 1000 miligramas de bromelina. Gente, a bromelina você encontra onde? No abacaxi, né? Então olha a importância de você, por exemplo, começar o dia, ou antes, né, começar o dia com frutas, por exemplo, incluir o abacaxi, o mamão. São duas frutas que vai auxiliar na produção do ácido clorídrico, né? E aí, olha, você manda manipular, né? Então, 500 miligramas de betaína HCl, 120 miligramas de pepsina e 1000 miligramas de bromelina. Vai tomar uma cápsula imediatamente antes ou durante as refeições, tá? Então, tem que ser ali ou antes ou a hora que você já está ali no meio da refeição, você já toma, que é o que vai te ajudar na digestão, tá? Vai ajudar você na produção do ácido clorídrico. Tem uma homeopatia também que você pode, tá, incluir. Deixa eu ver. Meu filho sofre de esofagite, olha lá, está ficando grave, mas não acredita no que eu falo. Ah, entendi. Ô Giz, e ele tem quantos anos? Como faço para ele assistir agora? Ele está no trabalho. Ah, tá. Ele vai ficar salva, tá? Aí depois ele assiste, tá bom? E uma homeopatia também que você pode mandar, né, manipular. Olha, o nome é IPECA, IPECA. CH, quem já está acostumado com homeopatia, né? CH3, 20 ml, né? Que é para toda a saúde estomacal, para o aparelho gastrointestinal, mais para o aparelho mesmo digestivo, até para vômitos. É uma homeopatia muito importante, assim, que você pode ter até em casa, né? Olha, você vai tomar 10 gotas de hora em hora, tá? Na boca, isso num momento onde você sente que você tá realmente com todo esse desequilíbrio, esse desconforto. Aí melhorando, você já para, tá? Nós temos também, olha gente, algo simples, olha, incluir o vinagre de maçã, tá? O vinagre de maçã orgânico, você pode incluir ele tanto tomar uma colher de sopa em um copo de água de manhã, antes do almoço e antes do jantar, tá? Vai ajudar na produção do ácido. Você pode também optar pelo limão, tá? Isso se você tiver baixa produção de ácido clorídrico. Quando é excesso, normalmente você não vai se sentir bem, tá? Mas como a maioria sofre de baixa produção de ácido clorídrico, por isso que o vinagre de maçã acaba sendo aí benéfico quase que para todos, né? Agora, você pode também, olha, incluir esse daqui, ó, o pH Gastric da DNS, ele é um modulador, né? Então, ele vai ser importante para as pessoas que têm baixa produção de ácido clorídrico, como aquelas que têm excesso, tá? Então, esse, olha, equilíbrio para a sua digestão. Ele também tem um efeito muito rápido, porque toda essa linha da DNS, ele é incluído dos frequenciais quânticos, então o nosso corpo já reconhece e absorve imediatamente, né? E não posso deixar de falar desse daqui, olha, o aloe vera da Forever, também ele vai ser de grande auxílio para quem tem hipo ou hiperacidez, tá? Ele modula, né? Ele desinflama todo o aparelho, desde
da boca, esôfago, estômago, intestino. E basta o quê? Você tomar 50 ml, 40 ml de 1 a 3 vezes ao dia. Você já vai ter esse efeito, esse benefício, tá? E algo que ajuda também bastante para aquelas pessoas que produzem, que porventura, não, eu produzo muito ácido clorídrico, o suco da batata, tá? Da batata, pode ser a batata inglesa ou a batata doce, o suco da batata crua, tá? Também traz esse alívio. E o chá de espinheira santa também é maravilhoso, você pode incluir também de 1 a 3 xícaras ao dia, tá? Então, gente, façam o teste, eu vou colocar aqui para vocês como fazer o teste do ácido clorídrico. Então, a Cecília, como sei que o ácido clorídrico é alto ou é baixo? Então, uma forma simples, tá? Uma forma caseira é fazer esse teste, tá? Usando o bicarbonato. E aí eu vou deixar aqui para vocês, é bem simples. Você só precisa ter o bicarbonato na sua casa e aí você faz e cronometra ali 5 minutos, você já vai saber se você tem produção alta ou baixa. Eu vou deixar aí na descrição da live, tá bom? Então, gente, olha, eu acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque, gente, não é pouca, não, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que sofrem com baixa produção de ácido clorídrico e aí não adianta você estar tratando, por exemplo, falta de hormônio, alterações na tireoide, dificuldade de emagrecimento, dores, enxaqueca. Se você não corrigir a produção de ácido clorídrico, não adianta. Osteoporose, deficiência de vitaminas, se a digestão não estiver dentro do ideal com ácido clorídrico que o nosso corpo precisa, você não vai conseguir corrigir o restante se a gente não começar pela base, tá? Então aqui foi apenas assim algumas dicas, algumas estratégias. É claro que a gente tem muito mais para fazer, mas aí depende de uma avaliação mais individual, né? Até mesmo para a gente ajustar as dosagens. Mas aqui eu acho que com essas dicas já dá para vocês assim conseguirem ter uma boa melhora, uma boa resposta. Incluir, gente, alimentos vivos. A gente precisa dos alimentos crus, tá? São os alimentos crus que nos dão a propriedade de produzir nosso ácido clorídrico, tá? Então, se você é uma pessoa que come somente alimentos cozidos, você não vai ter os nutrientes ali para a produção do ácido clorídrico, né? Então, precisa começar o dia com alimentos crus, em cada refeição incluir os alimentos crus, porque são eles que vão nos dar aquilo que nós precisamos para produzir o ácido clorídrico, senão você vai ficar dependente a vida toda de uma ajuda externa, e não é isso que é o ideal. O ideal é que o nosso corpo produza tudo aquilo que ele precisa, e nós temos como oferecer todos os nutrientes para que ele consiga fazer o que ele já sabe fazer. É da nossa natureza produzir ácido clorídrico. Se ele não está produzindo, é porque ou tem uma deficiência nutricional ou porque tem uma questão emocional. Então, por isso que eu gosto também de sempre ter esse olhar para o todo, né? Para que a gente consiga identificar se é uma questão emocional envolvida, vamos tratar do emocional também, tá bom? Vocês gostaram, gente? Gostaram? Bom, maravilhas, informações, amo muito. Tá, já respondi aqui. Acho que você perguntou depois, né? Ó, Lu, fazendo esse teste, como vou saber se é alto ou é baixo? Então, no teste vai ter o resultado ali, tá? Aí você vai, pelo resultado do seu teste em 5 minutos, você já vai conseguir saber se você tem excesso ou baixa produção de ácido clorídrico, tá bom? E aí, gente, encaminha essa live para outras pessoas que às vezes aí estão sofrendo e nem sabem que tem essa questão, né? Não sabe por que não consegue emagrecer, por que tem essa sensação de empachamento, dor de cabeça.
parasita, gente. Não adianta ficar fazendo desparasitação se você não corrigir a produção de ácido clorídrico. Esses parasitas vão continuar ali, porque o parasita ele só existe onde tem um ambiente favorável para ele. Se não tiver ambiente favorável, o parasita não vai se desenvolver, tá? Vai estar ali tudo em equilíbrio, tá bom? Então é isso, gente. Até breve. Beijo, beijo. Um bom dia para todos. Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário, tá? Beijos!